Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos ao vivo hoje, terça-feira, de muito Excel. Queria agradecer a todo mundo que está online aqui comigo agora. Já queria dar boa noite ao pessoal que já está comigo. Débora Pereira, Débora Ferreira, Maitê Pereira e Letícia Ferreira. Os nomes me confundiram aqui. E eu também sou Rafael Pereira Nunes, então estamos dominando aí, Euzeira. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ciclo de mentoria em Excel. E a gente está aqui para falar de muito Excel. Vou ensinar para vocês muita ferramenta legal que vocês podem utilizar dentro do Excel para vocês arrasarem. Seja você que está procurando o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio, você que está na busca de uma recolocação no mercado, e até mesmo você que já está inserido e quer melhorar os seus processos, quer melhorar, automatizar melhor os seus processos, eu vou dar várias dicas e vou ensinar na prática aqui para você sobre como proceder e virar o cara no Excel, seja na sua empresa e dentro do seu grupo de negócios, tá bem? Então, eu vou comentando aqui com vocês algumas coisas, esperando enquanto a galera quer para poder chegar, e eu queria fazer um combinado aqui com vocês. Primeiro, combinadinho, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Eu vou fazer umas pausas aqui ao longo dos exercícios para justamente poder responder a dúvida de vocês, então fiquem super à vontade. Temos um time todo aqui no background também que vai poder vai interagir o tempo todo aí com vocês e também vai responder as suas dúvidas, então eu quero ver muito a participação de vocês. Nosso segundo combinado é de uma promoção aqui na Voito que chama o Insight Premiado. O que é isso? Tira uma foto com um super insight que você tiver durante a nossa aula aqui. E você vai estar concorrendo a ganhar um kit da Voito e o livro do Excel. O kit da Voito é essa canequinha top aqui, que vocês vão ver tomando bastante água aqui durante a nossa live, junto com uma meia e a máscara, e também pode estar concorrendo a esse livro, Guia Prático do Excel aplicado a Negócios, que é um livro completíssimo de Excel, que tem tudo que você precisa saber para você arrasar com essa ferramenta. Afinal, gente, vamos falar uma coisa, né? O Excel é a ferramenta mais utilizada no meio corporativo. Então, por mais que tenham várias soluções vindas, muita coisa nova, legal aparecendo, o Excel é a solução mais utilizada. Muitas empresas ainda utilizam fortemente o Excel, seja para poder fazer modelagem de dados, seja para você poder tabular alguma informação, para você poder montar painéis e dashboards, e também ter informações para auxiliar na tomada de decisão. Então, fiquem ligados que o Excel é uma ferramenta muito importante para você saber e saber muito sobre ela. Então, igual o pessoal comentou, tira um print, publica no story no seu Instagram, marcando o @Grupo Voito, com os seus insights. Então você posta foto, marca o insight que você teve, marca o Grupo Voito, que aí você vai estar concorrendo a esses super kits que eu falei aqui com vocês, tá bem? Então, para falar do ciclo de mentoria de Excel, o que nós vamos ensinar aqui para vocês? Hoje é o nosso primeiro encontro de 5, que serão todas as próximas, hoje, né, e todas as próximas terças-feiras, os nossos 5 encontros, sempre às 19 horas. E nós vamos falar do quê? Hoje eu vou falar com vocês as principais dicas de Excel para processo seletivo. Então, se você está procurando o seu primeiro estágio, ou então você está procurando emprego, está buscando recolocação profissional e vai fazer um processo seletivo que tem Excel, calma que eu vou te dar todas as dicas que você precisa para poder brilhar nesse processo seletivo. Na terça-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre os hacks e as principais funções utilizadas no Excel. Vai ser um emaranhado de exercícios onde eu vou te ensinar principais funções, atalhos, dicas e tudo mais. No nosso terceiro encontro, no dia 25 de maio, nós vamos falar sobre as funções que são muito utilizadas e muito cobradas dentro das empresas e também em processos seletivos, que é o PROC-X, o PROC-V e o PROC-H. E vamos falar, inclusive, são os mais famosos, né, que é o PROC-V e o PROC-H, e uma função nova que é o PROC-X. No nosso quarto encontro, que é no dia 1º de junho, eu vou falar para você sobre como criar uma tabela dinâmica no Excel. Muita gente fica com dúvida, o que é uma tabela dinâmica, como que funciona e como que eu posso utilizar a tabela dinâmica para enriquecer ainda mais os meus dados. E o nosso último encontro, no dia 8 de junho, eu vou ensinar para você sobre como aplicar validação de dados e formatação condicional, em gráficos e tabelas, etc., para você poder deixar o seu Excel muito bonito, dinâmico e funcional. Então, queria saber se está todo mundo. Letícia Lispector, Jaquel Brinde, boa noite, Lucas Werneck, Henrico Piubelo,
Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar nossa aula. Vou compartilhar a minha tela aqui no Excel. Hoje nós vamos fazer 5 exercícios, e são os exercícios que mais caem dentro das provas. E eu já tanto já fiz prova quanto já corrigi prova. Então, o que eu tenho para dar de dica aqui para vocês, guarda num pacotinho, coloca ali no bolso, coloca debaixo da manga e leva isso com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão utilizar isso na vida de vocês. Olha a Beatriz comentando, ganhei o livro de Excel na última semana, muito bom o conteúdo, parabéns. Olha, eu já estudei esse livro, realmente ele é fantástico. O meu, inclusive, ó, vou até tirar onda, tá até autografado aqui pelo Thiago, tá vendo? Ah, quem pode, né? Então é isso, gente. O livro tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo bacana. Façam realmente a questão do insight premiado, que vale a pena. É conteúdo de primeira, galera. Então, bora para nossa aula. Lá, o exercício número 1. Então, antes até da gente começar o exercício, vai aí a primeira dica, que eu vou chamar de dica do Rafa, gente. Então, sempre que vocês verem eu falando dica do Rafa, para e faz aquilo que eu te falei. Coloca no pacotinho, coloca no bolso, coloca debaixo da manga, que é uma dica de ouro para você poder levar aí na sua vida profissional. Então, ó, dica do Rafa. Se você está fazendo uma prova, presta atenção no enunciado daquilo que você está fazendo e responda aquilo que eles estão te perguntando. Parece óbvio, mas às vezes a gente vai fazer uma prova, a gente vê uma questão que a gente sabe responder, e além de saber responder, a gente quer florear alguma coisa, etc., isso pode te prejudicar, porque você pode fazer a famosa fuga ao tema e acabar deixando alguma coisa na sua resposta que não é aquilo necessariamente que o entrevistador não, né? A pessoa que está te avaliando, não é o avaliador, isso, ele está te pedindo na sua questão. Então, a gente vai ler o enunciado e nós vamos fazer a questão. Depois eu posso comentar com vocês algumas outras coisas que a gente pode fazer no Excel e tudo mais como dica. Mas, para a prova propriamente dito, gente, é o seguinte: enunciado e também você responder a sua questão. E eu vou mostrar aqui para vocês como que o avaliador pode conferir se você fez aquilo da forma correta ou não. Porque apesar de ter algumas maneiras de você poder burlar, se você não souber fazer da maneira correta, o avaliador tem como ver se você fez o que tinha que ser feito ou não. E essa questão aqui é uma questão famosíssima para isso, que dá para você mexer aqui, mas o avaliador consegue ver se você está fazendo certo ou está fazendo errado, tá bem? Então vamos lá, exercício número 1. Os itens abaixo serão lançados em promoção na Voito Store e o seu gestor deseja visualizar a ordem que as promoções serão feitas. Portanto, classifique os itens abaixo em ordem crescente por dia da semana. Ou seja, o primeiro dia da semana é domingo, depois vem segunda, terça e etc. Bom, a gente vê aqui a questão de classificação de tabela, certo? Então, é essa tabela aqui que a gente precisa classificar. Ela vai estar aqui para você classificado dos itens de 1 a 10. Um outro ponto que me surgiu aqui agora, gente, se você quiser acompanhar essa aula aqui comigo, você pode assistir e tudo mais, mas vai ter um QR Code para você aqui embaixo da minha fotinha, onde você pode fazer o download dessa planilha e com isso você pode acompanhar. Esse vídeo também vai ficar disponível para você. Se você quiser depois poder reassistir essa aula e tudo mais, você pode. Se não, você pode ir acompanhando aqui comigo se você quiser pegar o conteúdo, ou você baixar também. À medida que eu for fazendo os comentários aqui, você pode ir se atualizando e fazer junto comigo, tá bem? Então, vamos lá. A sua tabela vai ter esses itens classificados previamente de acordo com o item. Mas os gestores eles querem fazer a ordem de lançamento por dia de que eles vão lançar as promoções. Ou seja, tem que ser a partir dessa classificação aqui, que é o dia do lançamento. Deixa eu até abrir um pouco essa coluna aqui, para deixar aqui, olha, o dia do lançamento, tá certo? Então, e ele quer classificar de domingo sendo o primeiro dia, depois segunda, terça, etc. Então, para isso, o que a gente faz? A gente seleciona a tabela que a gente quer, aí lá na guia superior, em dados, a gente vai aqui no botão que chama classificar, tá certo? Aqui a gente já tem algumas formas de classificar, ou seja, ele pergunta qual a coluna que você quer classificar, classificar em o que você quer e a ordem que você quer classificar isso. Então a primeira coisa é classificar por dia do lançamento. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. O que a gente quer classificar? Os valores das células. E qual que é a ordem? A ordem de A a Z. Se a gente der esse OK aqui, repara que ele não vai fazer aquilo que a gente quer que ele seja feito. Ou seja, ele vai, apesar de ser em ordem crescente, né, de A a Z, ele não entende que aqui é domingo, quarta, sábado, segunda, etc. Ele está fazendo aqui por ordem alfabética. E não é isso que o exercício está pedindo. Ele está pedindo que a gente classifique pela ordem da semana.
Um outro jeito que você poderia fazer aqui também, mas aí é um jeito errado, que o examinador tem como conferir, é você arrastar as linhas, né? Então você colocaria uma linha, você consegue ir arrastando e colocar na ordem. Isso aqui tem um problema. Primeiro, está errado essa forma como você vai fazer, apesar de você chegar no resultado no final, isso aqui vai te demandar muito tempo para você poder fazer. E segundo, o examinador tem como ver que você fez isso. Ou seja, você vai perder a questão. Então não vale a pena ir no arrastando ali e tudo mais. Então, deixa eu voltar aqui para minha ordem como estava. Qual que é o jeito correto da gente responder essa questão? A gente seleciona a tabela, novamente, na guia superior, na guia dados, a gente vai em classificar, vamos classificar por o dia do lançamento, só que aqui, em ordem, a gente pode classificar da seguinte forma, crescente, de A a Z, decrescente, de Z a A, ou a gente pode criar uma lista personalizada, tá certo? Se a gente criar aqui nessa lista personalizada, repare que ele já tem pré-moldado, isso já vem do próprio Excel. Você pode criar sua própria lista, sem problema nenhum, mas ele já te mostra a sua lista, olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, tá vendo? Na ordem, exatamente na ordem que a gente quer. Se o examinador tivesse, por exemplo, pedido uma outra lista, por exemplo, ele quer que começasse na segunda, você poderia criar uma nova lista, clicando aqui em adicionar, mas como ele já pediu dessa forma, é porque o examinador quer que você seja rápido. Fez e já entregou. Então, tá certo, só clicar aqui em OK, clique em OK, repare que ele já trouxe aqui a ordem certinho para a gente. Qual que é a vantagem disso no mundo corporativo? Você já sabe qual que é o produto. Olha, o item 5 é uma luva, no domingo eu vou lançar ele. O item 6, que é um boné, na segunda eu vou lançar ele e tudo mais. Então já fica muito fácil para você poder fazer. E como que o examinador sabe que você fez esse exercício? Simples. Se ele clicar aqui no título da tabela e clicar aqui em classificar, ele vê qual a classificação que você fez. Então, viu, gente? Ficou essa dica aí, olha. Viu que não adianta você tentar burlar, arrastar as linhas e tudo mais, apesar de você chegar no mesmo resultado. Então, fica essa dica aí para vocês, beleza? Então, olha, exercício bem facinho para a gente poder fazer direto, tá? Agora vamos para o exercício número 2. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, que a gente começa a colocar realmente fórmulas dentro do Excel. Então, qual que é o título do exercício? Sempre isso, gente. Título, resolução. Olha, a Voito Store elaborou uma gamificação interna para potencializar os resultados de suas vendas. A tabela 1, que é essa tabela aqui, apresenta a pontuação mensal de cada setor ao longo de 6 meses. Calcule, então, na tabela 2, que é essa tabela que eu estou marcando aqui, a função solicitada em cada coluna, baseando-se nos resultados obtidos pelas equipes. Então, a gente tem que agregar sempre pela equipe dentro dos 6 meses. Como que a gente faz isso, então? De acordo com essas fórmulas que a gente teve. Olha, aqui está muito fácil da gente poder responder. Ele, inclusive, basicamente escreveu qual é a fórmula que a gente tem que usar. Então é mais uma questão para a gente poder fazer de maneira bem fácil. Então a gente tem que usar aqui a fórmula soma, tá certo? E é como que a gente faz para utilizar uma fórmula? Sempre começa, clica na célula, onde você quer escrever, digita na tecla o igual, que é um habilitador para as fórmulas, e a gente escreve aqui, olha, soma. Então, inclusive quando você escreve soma, o próprio Excel já te dá uma dica de funções que você pode utilizar de acordo com o que você está escrevendo. Então ele já te dá aqui, olha, soma, soma qued, somar produto, soma se, enfim, o que a gente quer aqui é a soma. A gente pode simplesmente, para utilizar essa fórmula, abrir um parênteses e começar a escrever a nossa função. A gente pode, aqui ao invés de abrir parênteses, utilizar a tecla Tab do teclado, justamente para ele já poder colocar em caixa alta, para deixar tudo padronizado. Ou então a gente pode clicar aqui, olha, igual a soma, dá um clique, duplo clique, e ele já abre aqui para você a fórmula soma também. Então você tem essas formas de poder utilizar essas dicas de ferramenta. Coisa que eu aconselho muito. Inclusive, uma coisa que eu uso demais, gente, vocês têm que pensar que o Excel são milhares de funções. Hoje é impossível uma pessoa que saiba tudo de todas as funções, principalmente porque o Excel, ainda mais com a vinda do 365, ele é atualizado com muita frequência. O 365 quer dizer o Office 365. Então, direto tem função nova. O ProcX que eu comentei na abertura é uma delas. Então, sempre que você clica na fórmula, olha, ele já te dá o que a fórmula faz. Soma todos os números do intervalo de células. E é justamente o que a gente quer. Tá? Então a gente soma e vamos selecionar aqui o intervalo de células que a gente quer da tabela número 1. Fechamos o parênteses, ok, temos a soma. Agora é a mesma coisa para todas as outras fórmulas. Olha, é igual a média, tá certo? A gente quer fazer uma média de todas essas fórmulas aqui. Ou seja, por que, Rafael, você está fazendo dessa forma, né, na horizontal e não na vertical, né? Então a gente poderia estar fazendo aqui março para todas e ir agrupando. Porque o exercício pediu que a gente calculasse a soma
por área dentro dos 6 meses. Então é por área. Então aqui eu tenho a soma do RH durante os 6 meses. Eu tenho a média do RH durante os 6 meses. Então é por isso que a gente está fazendo dessa forma. Então agora tem aqui o mínimo, tá certo? A gente vem aqui, puxa aqui o mínimo. E o máximo, tá? É a mesma coisa. Então, só recapitulando, fizemos então a soma, a média desses valores aqui, qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo, tá certo? Beleza, agora a gente precisaria fazer a mesma coisa para todas as outras áreas. Rafael, preciso aqui de fato escrever de novo todas essas fórmulas? Não. Se você simplesmente seleciona as primeiras fórmulas, repare aqui, se você, na sua área de seleção, que ele tem um quadradinho verde aqui no final, nesse finalzinho mesmo, e quando você coloca o cursor do seu mouse, ele até muda o formato e o tamanho da cruz. Se você selecionar aqui e arrastar até o final, repare que ele faz uma coisa que chama puxar as fórmulas, né? Ele puxa essas fórmulas todas para baixo e ele repete o cálculo que você fez de acordo com a proporção das células que você andou. Ou seja, se eu selecionar aqui, ele está fazendo de fato o mínimo do comercial, porque ele está na linha de onde eu puxei a fórmula. Deu para entender? Isso é uma coisa que facilita e muito e acelera anos-luz o nosso trabalho. Então fica aí mais uma dica do Rafa para você poder sempre arrastar as fórmulas se você respeita sempre as mesmas proporções. Beleza? Então é isso, galera. Ó, terminei aqui o exercício 2, faltam mais 3 aqui para a gente poder terminar a nossa aula. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar. Olha só, vamos aqui ler as dúvidas da galera. A Mariana comentou com a gente, olha, não tem como, Excel é base mesmo. Confesso que ainda tem o que melhorar. Com certeza essa aula vai me ajudar. Olha, Mariana, eu ainda, inclusive, vou pedir para o pessoal postar aqui, é o seguinte... a gente tem um artigo no nosso blog da Voito que chama as principais fórmulas e atalhos no Excel. Então, vou pedir para o pessoal postar aqui. Então, um artigo bem completo que dá para vocês as principais fórmulas e as principais funções no Excel para você poder ficar ligada de tudo o que rola dentro do Excel. E a Letícia comentou com a gente, olha, ProcX veio para revolucionar e agilizar a vida. Vi que essa nova função está disponível para todos os participantes do programa Office Insider do Office do Microsoft Office 365. Isso daí. Então, é interessante que aí você, se você tem acesso ao Office 365, essa é uma função que vai estar disponível para você poder utilizar. Então, beleza, gente. Vou continuar. Estou vendo que, olha, o Charles comentou, esses truques são sensacionais, eu estou aprendendo para fazer minha planilha de controle financeiro. Inclusive, a gente tem uns packs de planilhas aqui no site da Voito. Vou falar, olha, dá aquela pesquisada lá na guia de buscar do site da Voito, você vai ver muita planilha interessante para você poder baixar. E o Matheus comentou, nossa, fiz uma repetição de fórmula manual essa semana, queria que essa dica antes, mentoria está me agregando muito. Que bom, Matheus, fico muito feliz, cara. Ainda tem muito mais, ó, vamos acelerar que ainda temos mais 3 exercíciozinhos aqui para a gente poder fazer, galera. Vamos lá. Então, dando sequência, exercício número 3. Esse daqui é um exercício chique, que pega não só o pessoal de processo seletivo, mas até quando você já está lá inserido no mercado de trabalho e te pedem para poder fazer, tem gente que ainda trava com esse cara. Olha só. A GIP Alimentos está desenvolvendo um sistema para validação de 4 fatores que atuam diretamente no sistema produtivo. Fator de correção, fator de terra, fator de trabalho e fator de capital. Você, gerente de produção, deverá fazer análise dos fatores com base em 4 critérios: multiplicação, mediana, moda e o coeficiente de soma dos fatores. Para isso, proteja sua planilha para que os funcionários não alterem os dados. Deixe liberadas apenas células com fundo cinza e no restante utilize a senha 1234 para proteção. E não deixe que possíveis erros nos cálculos resolvidos fiquem aparentes. Legal. Então, a primeira coisa que o exercício pede para a gente, fazer a mesma ideia do exercício anterior. A gente vai ter que fazer a fórmula multiplicação, mediana, moda e essa operação aqui com os fatores. Depois a gente vai ter que bloquear toda a planilha com exceção dessas células em cinza, e vai ter que deixar a fórmula 1, 2, 3, 4 para poder acessar isso daqui. Então, vamos acelerar essa primeira parte que aqui todo mundo já sabe fazer. Olha, a fórmula de multiplicação é o quê? Uma fórmula que chama multi, tá certo? Olha, multiplica todos os números dados como argumentos. Então, a gente vai selecionar aqui e a gente está multiplicando todos esses valores. A mediana, que é uma fórmula que chama MED, olha, retorna mediana. O que é mediana? É o número central num determinado conjunto de números. Então, você tem uma amostra. Qual que é o número central? É a mediana, que é diferente de média, tá bem? Então, a gente vai ver aqui qual que é o número central dessa nossa amostra, que no caso é 2,5. A gente tem a moda, chama modo, a nossa fórmula, não modo,
tá certo? É essa fórmula aqui, que o que é a moda, né? É o valor que mais repete, né? Então, por exemplo, você tem aqui alguns valores que eles repetem mais dentro de uma amostra de dados. Isso é a moda, tá certo? Aqui dentro do Excel chama modo. Então, a gente vem aqui e seleciona a nossa fórmula. Aqui ele deu um erro, não tem problema, vou explicar o porquê. E agora aqui tem um fator de multiplicação. Literalmente, a gente vai repetir essa fórmula, ou seja, é igual a parênteses. Esse cara mais, que é o fator 1, esse outro carinha que eu estou selecionando, que é o fator 2. Fechamos o parênteses. Agora nós vamos dividir pelo fator de trabalho 3, que é esse cara aqui, tudo selecionando e clicando, mais esse último fator aqui, que é o fator de capital. Beleza, temos aqui o nosso valor. Então tá certo. O que ele falou com a gente? Olha, não deixe que possíveis erros dos cálculos ouvidos fiquem aparentes. Isso daqui é para quê? Tá vendo esse erro aqui? Esse erro acontece porque, igual eu comentei, o que é a moda? É o valor que mais repete dentro de uma amostragem de dados. Então, se esse valor, olha, não tem nenhum valor que repete aqui, olha. Isso significa que, de fato, vai dar erro. Não tem nenhum valor que repete, então ele não vai. Esse aqui vai sempre aparecer como erro. Vamos ver se todos eles vão dar erro? Deixa eu clicar aqui e arrastar. Repara que aqui, olha, o 4 repetiu 2 vezes, no fator 1 e no fator 3. Então aqui ele me deu que o resultado é 4. Mas o exercício pede para a gente não deixar esse erro. Então o que a gente vai fazer? Utilizar uma fórmula que chama se erro. Tudo juntinho, olha, se erro, logo atrás do nosso modo, ou seja, se erro esse valor desse modo, então eu separo aqui dentro do meu formulário o valor que eu quero deixar. E eu vou deixar aqui um texto escrito não há. Ou seja, não há moda. Lembra que se eu colocar dentro da minha fórmula um texto, eu tenho que deixar esse texto dentro de aspas duplas para ele poder entender que isso é um texto, tá certo? Repara que ele substituiu o erro, que é esse hashtag n/d, por não há. Então a gente pode simplesmente clicar e arrastar e ele não vai deixar o erro aparente. E agora que é o truque de mestre aqui, que é a última parte do exercício, que é proteger as células das planilhas. Para a gente fazer isso, a gente precisa cumprir 2 etapas. Primeiro, a gente precisa desbloquear as células que a gente quer que fiquem editáveis, e depois a gente precisa bloquear o restante da planilha com a senha 1, 2, 3, 4. Como que a gente faz isso? Seleciona as células em cinza, que é as que vão ficar desbloqueadas. A gente clica com o botão direito dentro desse quadrado selecionado e a gente vai aqui nessa opção formatar células. Uma outra dica de como você pode fazer isso é clicar dentro aqui no seu teclado, o seu atalho Ctrl+1, e ele vai abrir a mesma ideia. Lá, a última guia, dentro dessa caixinha que apareceu para você, que chama proteção, a gente vai desmarcar esse checkbox que chama bloqueados, ou seja, a gente vai desbloquear essas células, tá certo? Pronto, tá resolvido. Agora, como que a gente bloqueia o restante dessa planilha com a senha? A gente vai lá na nossa guia superior em revisão, a gente tem aqui esse botão proteger planilha e a gente vai poder colocar uma senha para desproteger a planilha. E aqui a gente tem diversas seleções, aí eu não vou entrar no detalhe aqui, tá pessoal? Não é tão objetivo, mas para esse exercício essas 2 seleções aqui já atendem, que a gente pode permitir que os usuários das planilhas possam fazer se você colocar essa senha aqui. Então, você vai colocar a nossa senha, que é 1, 2, 3, 4, e ele vai dar OK, e ele vai pedir para você confirmar essa senha, ou seja, 1, 2, 3, 4. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Porque se você errar essa senha ou se você esquecer essa senha no futuro, não tem nada que você possa fazer para poder desbloquear. Pode ser que você perca um trabalho gigantesco por conta disso. Então, se você está bloqueando uma planilha com senha, utilize uma senha que você saiba, anota isso em um papel, não deixa nada escrito no computador nem em lugar nenhum, porque pode ser alvo de, dependendo do nível de criticidade, o nível de segurança que você precisa dentro dessa planilha, e você guarda isso, e se você precisar, você ter acesso disso no futuro, tá bem? Então, ok. O que acontece? Se eu precisar editar um valor aqui na minha tabela azul, por exemplo, olha só, eu quero editar aqui para o número 5 esse valor. Ele deixou e os valores aqui das minhas fórmulas foram atualizados, certo? Agora, se eu quiser atualizar minha fórmula, ele vai falar, olha, se a Allograph Santander está em uma planilha protegida. Mas, Rafa, como que eu faço para desbloquear essa planilha agora? Não tem mistério. É lá no inferior, nas nossas abas, tem a aba aqui do exercício número 3, você clica com o botão direito e você tem aqui desproteger planilha. Ele vai te pedir a senha, 1, 2, 3, 4, e voilá, sua planilha está desprotegida. Mas como aqui o objetivo do exercício é a gente ter a planilha protegida, a gente mantém ela, mas eu não vou fazer isso aqui agora, mas para você entregar, você mantenha a planilha protegida, tá bem? Então, galera, exercício completaço aqui. Isso daqui é pegadinha. Qual que é a pegadinha aqui, né? A pessoa não
selecionar essa célula, vir direto aqui no proteger planilha e não vai funcionar. Se você deixar essa fórmula aqui, essas células bloqueadas, você não consegue chegar lá no seu exercício, beleza? Então vamos lá, a gente ainda tem mais 2 exercícios hoje, queria só ver aqui se tem mais algum comentário. Ó, vou ler o último aqui do Kevin. Essa live é super importante. Eu participei de vários processos seletivos que não traziam Excel como desafio e trazer por meio de questões de marcar. Saber Excel hoje é mais que fundamental. Concordo contigo, Kevin. Igual eu comentei lá no início, apesar de hoje terem várias soluções muito interessantes, como exemplo o Power BI, o Excel é a ferramenta mais utilizada nas empresas. Então, saber Excel é fundamental, não só para se você quer entrar numa empresa, mas, por exemplo, você vai fazer a gestão do seu negócio, se você precisa fazer um mapeamento, precisa montar um relatório, o Excel, ele te acelera muitas coisas, e é muito legal você ter isso na veia com vocês, tá bem? Então, ó, vamos dar sequência aqui para fazer mais 2 exercícios antes da gente fechar a nossa live. Esse aqui é um exercício, pessoal, muito, muito, muito simples, e até porque ele já te dá a dica do quais fórmulas você precisa utilizar. Olha só, aplique a função solicitada em cada coluna, conforme a respectiva linha e de acordo com o resultado que se quer obter. Vou tomar uma água na minha canequinha, ó, se você ainda não deu seu insight premiado, tá, aproveita, é a oportunidade de você ter uma canequinha top igual essa daqui, ó, tomar uma aguinha. Beleza, vamos lá. O que ele quer? Ele quer o nome completo na lista desses nomes, então aqui a gente tem nome, sobrenome, sobrenome. Ele quer que a gente corrija esses nomes e quer que a gente coloque isso em maiúsculo. Ainda falou quais funções que a gente tem que colocar aqui. E eu vou te dar aqui algumas dicas que você pode fazer para responder, tá? Vamos lá, o nome completo. Então a gente precisa utilizar a função concatenar. Então a gente vai clicar aqui igual, a gente vai utilizar a função concatenar. O que essa função faz? Ela concatena, ou seja, ela agrupa células e coloca uma na frente da outra num formato de texto para você. Então aqui a gente quer agrupar nome, sobrenome e sobrenome. Então a gente vai utilizar a função concatenar, certo? Abriu aqui o parênteses, a gente vai colocar concatenar esse cara, ponto e vírgula com o Antônio, ponto e vírgula Silva, ponto e vírgula Coelho, certo? Então repara aqui que ele concatenou as 3 células de texto num texto que a gente chamou aqui de nome completo, tá certo? Só que repara, aqui a gente tem algumas células que tá com mais espaçamento antes, espaçamento depois, que prejudica. Ainda mais quando a gente trabalha com banco de dados e com tabelas e tudo mais, nem sempre, e ainda mais coisas que, por exemplo, vieram para a gente, que, por exemplo, analistas de dados e tudo mais, vieram para a gente de forma... vem de banco de dados, então o próprio cliente que preenche o nome, então a gente precisa corrigir isso. Como que a gente corrige essa formatação? Uma das formas que a gente tem para arrumar espaçamento, que é o problema que a gente tem, é a função arrumar. Então a gente clica aqui em arrumar, certo? Arrumar, e a gente vai selecionar o texto dessa outra fórmula aqui. Beleza, então repare que ele corrigiu, deixou só um espaçamento entre cada um, entre o nome e os 2 sobrenomes. E agora a gente quer fazer o nome completo corrigido maiúsculo. Então aqui a gente tem um completo corrigido maiúsculo. Então a gente vai utilizar a função maiúscula, é igual a maiúscula, certo? Desse cara aqui, tá? Que é o nome completo, que é o completo corrigido, não o nome completo, é o completo corrigido. Então a gente vem aqui, ele colocou. Olha que legal, agora a gente tem realmente todos os nossos nomes com o espaçamento corrigido em caixa alta. O que é isso? Padronização. É isso que a gente gosta sempre de ter em dados, a gente ter as coisas muito bem padronizadas. Clicou e arrastou, que foi a dica que eu dei para vocês aqui anteriormente. Agora, uma outra forma da gente poder fazer, é uma dica, se a gente fosse preencher a questão, tá feita a questão, nota 10. Mas para o dia a dia, ao invés da gente escrever a fórmula concatenar, existe uma outra forma da gente fazer isso. Que como que é? Que é utilizando, aqui no meu teclado tá no número 7, se eu apertar o Shift, o número 7, que é o e-comercial. Então, se você clica aqui, olha, igual, primeiro nome, e-comercial, segundo nome, e-comercial, terceiro nome, significa que você também vai fazer a mesma coisa do concatenar. Para essa questão, atende? Pessoal, vocês vão depender do bom humor do examinador. Se fosse eu examinador, eu não aprovaria, porque eu deixei claro aqui para você usar a função concatenar. Se você utilizou uma outra forma, cara, não é o que eu te pedi, então eu não aprovaria. Mas pode ser, aí
você fica naquela questão, certo? Apesar de você chegar no mesmo resultado, faça aquilo que o examinador pediu. Beleza, gente? Então, mais uma questão aqui super simples. Vamos agora para a nossa última questão para poder fechar a nossa live, que é uma questão muito legal, que é de gráficos. O que ele quer que você faça? Olha, elabore um gráfico de pizza 2D na área demarcada. E o que o gráfico tem que ter? Olha, as informações de percentual de cada item, deve ter o nome de cada item da tabela, deve ter o título participação das despesas totais centralizado e na letra Arial, e não pode ter legenda. Legal, ele já deu aqui o descritivo que ele quer. Pessoal, fazer um gráfico é muito simples. Você pode fazer direto, por exemplo, na aba, na guia superior, inserir. Você vir aqui inserir o gráfico de pizza 2D, que ele já vai trazer o gráfico para você, só que a gente precisa fazer a prova. Então, como que a gente faz isso? Seleciona o que você quer, tá certo? E aqui tem uma super questão, tá? Para a gente não cometer nenhum erro. A gente poderia já selecionar essa tabela direto e já mandar fazer o gráfico. Só que, nesse caso, as células elas estão mescladas e centralizadas. Isso daqui, gente, é um tiro, pode te dar um tiro no pé. Às vezes, mesclar e centralizar é uma coisa que pode deixar muito bonito, é muito legal para visualização, mas se você estiver trabalhando com tabela e tudo mais, evita isso ao extremo, tá, gente? A questão do mesclar e centralizar. Porque se você fizer a sua tabela aqui direto, o seu gráfico vai falhar. Então, aqui a gente tem que fazer por etapas. Como que a gente faz isso? Seleciona os valores que você quer, vai lá em inserir gráfico de pizza e repare que ele já vai fazer um pré-gráfico aqui para você. E uma coisa legal que ele já fez, olha, ele já centralizou o título, que é uma das coisas que a gente queria. A gente vai colocar esse gráfico, olha, dentro da área demarcada, então deixar ele bonitinho aqui dentro da área demarcada para a gente não fugir. E agora a gente precisa adicionar as coisas que a gente quer. Como que a gente faz isso? Primeiro, aqui ele está colocando as minhas categorias como de 1 a 7. Não é isso que eu quero que ele coloque as categorias no nome que eu coloquei, que está ali na tabela para mim. Como fazer isso? Botão direito, a gente vem aqui, olha, que é selecionar dados, tá certo? E a gente vai poder selecionar os nossos dados aqui. Repare que aqui eu já tenho as séries que eu estou trabalhando. O que são as séries? São os números. E eu tenho o rótulo do eixo horizontal, que são as minhas categorias, que estão aqui de 1 até 7. E o que eu quero mudar é justamente isso. Eu vou selecionar, então, as categorias que eu quero. E ele já trouxe as categorias aqui para mim. Beleza? Tudo certo. Agora eu vou clicar aqui dentro do gráfico com o meu botão direito e vou selecionar esse ícone aqui, que é adicionar rótulo de dados. Então, ele já trouxe esse rótulo aqui para mim. Só que beleza, a gente já tem aqui uma estrutura do gráfico, né? Ah, e o título também que ele quer que a gente altere para participação nas despesas totais. Legal. Então a gente já tem a estruturona do gráfico pronta aqui para a gente. Mas só que a gente precisa ainda de fazer as informações da forma como o exercício pede. Então ele falou, olha, deve ter as informações de porcentagem para cada item e tem que ter o nome de cada item da tabela e não pode ter legenda. Legal. Então, primeira coisa, gente, já podemos deletar essa legenda. Como é que deleta? Maneira rápida e fácil. Você clica na legenda e clica em Delete. Então, ele já vai tirar essa legenda para você. Ou então, você pode vir aqui depois, se você, não, eu quero só adicionar a legenda. Você vai lá na sua guia superior, adicionar elemento ao gráfico, você vem aqui em legenda e você fala, eu quero uma legenda inferior. Aí você adicione lá de novo, tá bem? Então é assim que a gente volta com a legenda. Agora, a situação que ele quer tanto o valor em percentual, não em valor real, e ele quer o nome para cada item da tabela. Então a gente vem aqui em botão de clica nos valores, clica com o botão direito, formatar rótulo de dados, tá certo? E aqui na minha direita eu tenho aqui o que eu quero, certo? Então eu quero aqui, eu não quero valor, eu quero em percentual, e eu quero que ele me dê aqui o nome da categoria, certo? Então, ele já vai trazer esses valores aqui para mim, tudo direitinho para eu poder trabalhar. Então, é isso aqui que o exercício me pediu. Ótimo. Agora eu preciso de mais uma coisa, que é deixar o título com letra Arial. Como que a gente faz isso? De maneira fácil. Selecionamos o título. Na guia superior, em página inicial, a gente pode alterar aqui, como se fosse no Word ou uma célula do Excel. Eu quero alterar isso daqui para Arial. Pronto. E o título já está centralizado. Mas como que eu garanto que esse título esteja centralizado? Ok, a gente vem aqui no título, a gente vai lá na guia, minha guia de formatar aqui já está aberta, senão você pode só clicar aqui com o botão direito, formatar título do gráfico. Você vem aqui na parte de propriedades de tamanho e você tem aqui o alinhamento e você deixa ele aqui como centralizado. Você tem aqui algumas opções, centralizado ao meio
e você garante que ele vai estar desse jeito. Então é isso, pessoal. A gente já respondeu a questão. Nossa, Rafa, mas está muito feio essas cores e tudo mais. Agora é hora de você já estar craque, você já fez toda a prova rapidinho, agora você pode aqui melhorar as cores e tudo mais, mas se você deixar da forma como está, você já garantiu a sua questão, você atendeu a todos os requisitos que a sua prova te pediu. Então, pessoal, é isso, tá? Acho que para hoje a gente encerrou aqui, fizemos 5 exercícios que, olha, tem exercício aqui que eu já coloquei nas minhas provas, já teve exercício que eu já corrigi em prova minha, então, de verdade aqui, foi uma aula bem prática mesmo, de você que quer aprender Excel para poder fazer, usar no seu dia a dia, para poder fazer um processo seletivo e ser aprovado. Tá aí a super dica para vocês. E eu vou pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários também mais 2 artigos. O primeiro artigo, que é como fazer um gráfico no Excel, que esse é um artigo que está disponível lá no blog da Voito. Então a gente aqui fez um gráfico de pizza, lá você vai aprender sobre como fazer vários tipos de gráfico no Excel para você poder melhorar, porque não é só gráfico de pizza que cai na prova, pode cair gráfico de barra, pode cair outros tipos de gráficos. Se você vier aqui, por exemplo, em inserir, você quer inserir os gráficos, você vê a quantidade de gráfico. Tem gráfico de barra, tem gráfico de linha, tem o mapa de árvore, que é o tree map, você pode fazer cascata, funil, radar, enfim. Ele pode pedir vários tipos, lá você vai ficar ligado dos principais. E para a gente poder fechar também, vou pedir para o pessoal colocar também aqui na nossa área um relatório aqui, gente, com super dicas do Excel. São 21 dicas que você vai deixar aqui para vocês, que, pessoal, é dica das principais funções, atalhos, o que as pessoas mais usam, o que você tem que ficar ligado no Excel, enfim. Fica ligado em todos esses artigos que eu passei aqui para vocês. É conteúdo pra caramba para vocês absorverem. Depois reassistam a aula para vocês poderem ver esse material com calma. O QR Code ainda está disponível aqui, se você ainda não baixou, aponta o seu celular, ou então fica aqui disponível para você poder fazer esse download, e com isso faz os exercícios. E a dica que eu dou também olha, você já viu a aula aqui, ainda não fez exercícios? Legal. Tenta fazer os exercícios sem assistir a aula. Vê o que você conseguiu fazer para você poder ter um insight pessoal seu de, poxa, será que se isso fosse a minha prova, eu seria aprovado nesse processo seletivo? Fica a dica. Se você respondeu que sim, você seria aprovado, eu acho que você está preparado aí para poder seguir com essa carreira maravilhosa que é nessa área de dados e Excel, e, enfim, e depois poder até dar outros saltos para outros sistemas aí correlacionados, que é, no caso, o Power BI. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aí comigo até agora. Obrigado mesmo, queria desejar uma boa noite para vocês. Não se esqueçam de já deixar aquele like aqui para gente, curte aí os nossos vídeos, também siga a gente nas nossas redes sociais. Lembra, se você quer esse livro maravilhoso aqui, faz lá no Insight Premiado, coloca o seu Insight, marca o Grupo Voito no Instagram, que você vai estar concorrendo. Teve gente aqui na live que já ganhou o livro, então não é conversinha, é real, o livro é fantástico, e você também vai concorrer esse super kit da Voito. Então é isso, pessoal, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, forte abraço e tchau, tchau.